Então, vamos ver hoje mais alguns ingredientes que nós vamos pegar aqui no versículo 13, e nós vamos ver mais um ingrediente. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então, Paulo aqui, você note aqui no versículo 13, ele começa dizendo assim, não sabeis vós. Aí no versículo 14 ele fala, assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí no 15 ele fala, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que fazer, do que alguém fazer vã esta minha glória. Note aqui o tom que Paulo está usando. Vocês sabem disso. Foi Deus que mandou. Eu prefiro morrer do que vocês tirar essa minha negação de mim. Que ele estava se negando a receber, que era devido, era direito de receber. Seria correto ele receber sustento da igreja de Corinto, mas ele falou, eu prefiro morrer do que receber sustento de vocês. Pesado isso. Então aqui o ingrediente é o seguinte, nós, e como Paulo fez, precisamos estar dispostos a arriscar impopularidade. Como assim, pastor? Arriscar chatear as pessoas. Nós temos que estar dispostos a ofender as pessoas. Não ofender as pessoas de um modo inútil ou de um modo grosseiro, ofender com a nossa disposição. A gente ser um chato, a gente ser uma pessoa insuportável. Não é isso que eu estou falando sobre ofender. Não é você chegar lá e ofender uma pessoa de nome, acusar a pessoa, fazer fofoca. Não é esse tipo de ofensa. Ofensa que eu estou falando aqui é a gente dizer a verdade, doa o que doer a quem doer. Certas ocasiões, eu como pastor, tenho que dizer certas coisas para as pessoas que, francamente, eu não tenho vontade de dizer, não gostaria de dizer, mas eu tenho que dizer. Por quê? Porque eu sei que talvez ofenda aquela pessoa, mas sabe uma coisa? Eu tenho que dizer. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser um fracasso no ministério. E tem muito pastor, tem muita igreja que assim, eles não querem ofender ninguém, então eles não falam, eles não pregam contra o pecado, não dizem não para ninguém, porque não querem ofender. Então eles liberam tudo vale, tudo rola, tudo é lícito. Por quê? Porque eles não querem ofender a pessoa que está no erro. Está errado, está errado. A igreja pode estar cheia. E por isso que eles fazem. Se ofender o fulano vai embora, não volta mais. Eu não posso pregar isso, porque se eu pregar isso, eu sei que a metade do povo vai gostar e vai para outra igreja. Então, a igreja pode estar cheia porque você não ofendeu ninguém. Mas você pessoas que não estão prontas, dispostas para ouvir a verdade, não estão instruídas, educadas na fé correta. E na realidade você pode ter muita gente na sua igreja, mas você não vai ter, não é sucesso, não é êxito. Você não está sendo um vencedor, você está sendo um perdedor. Num casamento, a mesma coisa. Existem ocasiões no casamento, o esposo ou a esposa tem que dizer algumas coisas, não digo sempre, mas talvez haja ocasião, falando, bem, vem aqui, olha, é o seguinte, sua comida não presta, eu não aguento mais comer sua comida, tá? Eu como, passo mal, não estou brincando. Homens, quer um conselho? Nunca digam isso, nunca digam isso. Não, estou brincando, mas ocasiões de falar, sentar e falar alguma coisa que talvez vá chatear a sua esposa, o seu amigo. Olha, você está errado, cara. O que você está fazendo, isso não é certo. Não. Aquele amigo que apoia o outro em tudo, até no erro, com medo de ofender e perder a amizade, isso não é amigo de verdade. É um amigo que está pensando mais nele. E um amigo verdadeiro está pensando em quem? No amigo. O bem do amigo. Tá? Então, existem ocasiões que nós temos que simplesmente fazer como Paulo e falar. Ele diz aqui, mais uma vez, não sabeis vós. Vocês não sabem disso. Vocês são tontos, são burros. Vocês não estão sabendo. Depois ele fala, é Deus que está mandando. E depois ele termina dizendo, eu prefiro morrer do que receber nada de vocês. Pesado. Mas ele teve que fazer isso e ele precisou fazer isso. Então, Paulo não temeu falar aquilo que os coríntios precisavam ouvir. Sabendo ele que isso não ia deixar muita gente contente, mas ele fez de todo modo. Então, nós estamos lutando contra uma tendência natural, porque a natureza humana, ela não quer conflito. Normalmente, ela não quer conflito. Ela quer ir com as outras. Por isso que é muito raro, vou dar um exemplo aqui, é muito raro, e demonstra muito sobre a pessoa que está evangelizando, você oferece um panfleto, por exemplo, você oferece para apresentar o evangelho, e a pessoa, uma pessoa normal, ela faz assim, muito obrigado pelo panfleto. Bota no bolso, dobra a esquina, joga no lixo, joga fora. A pessoa normal faz isso. Uma pessoa anormal faz assim, não. Eu não quero esse panfleto.
Ou seja, está criando conflito. Alguém que faz isso é alguém que criou um muro, uma barreira. Porque a pessoa normal, mesmo que não esteja interessada, a pessoa já tem a religião dela, já sabe o que crê, não vai nem ler o seu panfleto, mas a tendência natural é a pessoa fazer o quê? Ah, tá, muito obrigado. Botar no bolso e... Então, nossa tendência natural também é essa, é a gente fugir do conflito. Agora, existem ocasiões, se a gente queremos ser vencedores na vida, que nós vamos ter que estar dispostos a arriscar a impopularidade, ou seja, chatear as pessoas, deixar as pessoas chateadas, por bom motivo e por boa causa. Mas tem que ser assim e nós temos que fazer como Paulo, tá? Ir contra essa tendência natural e fazer o que é certo. E note que Paulo aqui está citando a Bíblia, né? Está citando a Bíblia, que ele fala, Deus está mandando isso. Ele, na semana passada, lemos também, onde ele fala que Deus falou que o boi, né, que moe o trigo, também tem que comer daquilo que ele moe. Então, ele está dando ali exemplos, ele fala, por acaso Deus está falando sobre bois? Não, Deus está ilustrando uma verdade que ele está aqui expondo para eles. Tá? Então, primeira coisa de hoje é que Paulo precisou arriscar chatear as pessoas e nós também temos que fazer isso. Agora, tem outro tipo de pessoa que eles têm um dom natural de chatear as pessoas. Eles nem tentar, né? Eles chateiam de todo jeito só por levantar de manhã cedo e já estar chateando o povo. Mas esse é outra conversa. Olha comigo no versículo 16, 1 Coríntios 9, 16. Por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me glorie, pois que me importa, pois que me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do evangelho. Tudo isso daqui, note bem, se você não está no versículo 16, onde ele fala, não tenho do que me gloriar. No versículo 17 ele fala, por isso se o faço de boa mente. Aqui Paulo está trazendo um importante ingrediente para ser um vencedor. É o seguinte, nós temos que estar guardando e vigiando a nossa atitude. Paulo aqui está dizendo, olha, eu faço isso de boa mente. Ele falou no versículo anterior, não tenho do que me gloriar. Ele está mantendo uma atitude correta de humildade, tá? E não se exaltar. Quando Deus abençoa alguém e nós começamos a ter vitórias em nossas vidas e a gente perde essa atitude, a gente não vigia a atitude correta, diferentemente de Paulo, que falou assim, eu faço isso de boa mente, e antes ele falou, não tenho que me gloriar. Se a gente não vigiar a nossa atitude, aquela vitória em nossas vidas vai gerar o quê? Orgulho. Vai gerar o quê? Independência. Eu podia citar exemplo após exemplo, após exemplo, após exemplo, dos últimos 14 anos, pessoas aqui na Igreja Batista Metropolitana, que elas vieram para Deus, elas se submeteram, pelo menos em parte, a Deus, Deus abençoou, e eu vou dizer até o seguinte, abençoou em parte, eu vou dizer o porquê daqui a pouco. E ao começar a ter vitória na vida delas, eles perderam a boa mente e começaram a se gloriar. Há quem disse o seguinte, tudo que eu tenho não foi Deus, fui eu. Pessoas que passaram anos aqui nessa igreja, dizer, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu esforço, do meu. Eu vou até além. Pessoas que ficaram atrás daquele púlpito e pregaram na minha ausência. Você tem uma ideia que não era alguém que entrou e saiu pela porta, não. Pessoas que passaram anos, pessoas que tinham minha confiança, pessoas que foram abençoadas, pessoas que, se você está aqui por algum tempo, você conheceria quem são, disseram estas palavras. O que foi que aconteceu? A pessoa teve vitória, mas não guardou a sua atitude, não protegeu, não vigiou. Para não dizer outra coisa, subir para a cabeça. Não estou brincando, foram essas, não vou dizer exatas, mas é esse o teor. A pessoa disse, não foi Deus, fui eu. Foi tudo eu, não foi Deus, fui eu. Foi meu esforço, foi minha inteligência, foi eu. Meu trabalho. É um vencedor? Não. E por isso que eu digo, Deus abençoou em parte. Porque eu te garanto que Deus tem muito mais bênção. Mas aquela pessoa que assim pensa não vai receber a bênção completa, não vai receber a vitória completa. Por quê? Porque essa atitude
é de um fracasso, é de um derrotado. Tá? Então temos que ter muito cuidado para a gente guardar e vigiar nossa atitude. Tá? Paulo tinha tudo para se gloriar, mas ele falou, eu não me glorio. Ele falou, eu faço isso de boa mente. Para quê? Olha o que ele fala aqui. Ó. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. O que é o prêmio? É a bênção completa, é a vitória completa. Tá? Você lê no Velho Testamento, e eu preguei uma mensagem sobre isso algum tempo atrás, sobre o fato que Deus tinha abençoado eles. Se eu não me engano, a mensagem era a seca de Deus na fartura do homem. Onde Deus abençoou o povo de Israel, e eles tinham tudo. Eles tinham trabalho, tinham dinheiro, tinham comida, tinham água, vinha show, tinham tudo. Fartura para tudo. Mas eles estavam tristes, miseráveis, pobres, não financeiramente. Falou, vocês têm uma bolsa, mas tem um furo. Você bota dinheiro na bolsa, a bolsa fura, cai. Você come, mas a fome não passa. Você bebe, mas a sede não passa. A bênção completa não é só encher a barriga e encher o bolso. É você encher a barriga, você encher o bolso e você ter paz. Você ter tranquilidade. Você ter propósito. Você ter uma família, uma vida familiar, matrimonial, conjugal, rica, plena, cheia. Isso que é vitória. Encher o bolso, encher a barriga, tá bom. Obrigado, Deus, por mais não. Aliás, eu não sei nem porque eu estou agradecendo, porque foi tudo eu que fiz. Então, você recebeu o quê? Sua barriga pode estar cheia, o seu bolso pode até estar cheio, mas o resto, seu coração vai estar vazio. Sua família vai ser sem paz, seus relacionamentos, ou seja, encher a barriga, encher o bolso não é tudo. Então, você quer ser um vencedor de verdade, 100%? Vigie sua mente. Tá? Tem pessoas que vêm para a igreja e, pastor, eu preciso de fazer uma cirurgia, não sei o que. Tá, aí consegue marcar a consulta, consegue marcar o exame, consegue a cirurgia e faz, tudo dá certo, quando se recupera, não vê nunca mais, sumiu daqui. Por quê? Só queria a bendita cirurgia. O que você quer de Deus? Tudo bem, não tem problema. Mas isso não é um vencedor. Aí você vai ver, eu não perco meu tempo com isso, mas você vai ver a vida dessas pessoas, você vai ver onde que elas estão, como elas estão, fracassadas. Por quê? Porque isso é importante na vida do vencedor. Você tem que aprender a guardar a sua atitude, guardar a sua mente, guardar o seu coração para ter a atitude correta. E não uma de orgulho. E deixar Deus para trás. Eu mencionei aqui essas duas coisas, mas existem N exemplos de pessoas que tinham um foco. Eles queriam uma vitória. E assim que conseguiram aquilo, a atitude muda completamente. Por quê? Porque na realidade o foco nunca foi em Deus, mas foi no objetivo que eles tinham. E o objetivo de Paulo era o quê? Era pregar o evangelho. Note que ele fala assim, no final, logo que prêmio terei, não, minto, no versículo 17. Por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má mente, apenas uma dispensação me é confiada. O que quer dizer isso? Uma dispensação está falando sobre os judeus. Só que Paulo era o apóstolo de quem? Dos gentios. Ou seja, uma nova dispensação dos gentios, uma nova fase do plano de Deus, digamos assim. E Paulo falou, se eu me orgulhar, se eu não manter uma boa atitude, então eu vou me confiar só o antigo, o velho, a antiga dispensação e não a nova, que ele queria. E ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele é não só conhecido, mas ele foi de fato apóstolo dos gentios. E nós vemos o ministério dele aqui. Então, Paulo sabia que se ele não tivesse cuidado da sua atitude, ele ia ficar o quê? Amargurado. Ia ficar o quê? Derrotado. Então ele sabia que era um privilégio fazer as coisas que ele fazia. Nós temos que entender isso também. É um privilégio a gente fazer as coisas não só para Deus, no ministério, mas, sabe, eu odeio essa história de no ministério. Como se ministério aqui, vida aqui, lar aqui. Gente, ministério é tudo. Tá? Pastor, o senhor é um ministro de Deus? Sou. Que horário? Só dia de culto? De segunda a sexta, das 9 às 5? Não. Nós temos que ter um ministério que é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em qualquer situação, fase, lugar que a gente está, ali é ministério. No trabalho, na escola, em casa, na igreja, na vizinhança, enfim. Tudo. Na hora de votar, mais sobre isso esta noite, mas na hora de votar, você tem que votar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Na hora de você fazer qualquer coisa,
Nós estamos ministrando. Tá? Então essa ideia de, não, eu vou ministrar para Deus é na igreja, né? De domingo, de quarta, aí de sábado eu vou para isso. É ministério. O resto é caça livre. Não, ministério é tudo. Paulo queria ter sucesso no ministério e o ministério dele era tudo. O problema aqui de Paulo é ele corria o risco de esfriar espiritualmente. E se ele esfriar espiritualmente, então a coisa complica aqui. Uma coisa que vai mudar a nossa atitude, primeira coisa, tente, se você conseguir se imaginar, passar 1 minuto no inferno. Imagine um churrasco. Pois é, esquece a carne que está em cima da grelha, olha embaixo na brasa. Pronto. Imagine um lago de brasas. E você jogar dentro dele. Pronto. Imagine você ficar lá por 1 minuto. Aí multiplique isso por eternidade. Aí entenda, foi daquilo que Cristo nos salvou. Pronto. Isso deve mudar nossa atitude. O problema é que a gente não quer pensar nisso. Pense no que seria a sua vida sem Cristo. Aqui, pense nas bênçãos. Conte suas bênçãos. Paulo não. Paulo se recusou a ficar aborrecido, amargurado com a reação dos coríntios. Lembrando que ele levou muitos deles a Cristo, pastoreou, investiu neles e agora o retorno é esse. Era muito fácil ele ficar amargurado, mas ele não permitiu que isso acontecesse. Muito bem, vamos então para o versículo 22. Nós vamos ver a última coisa esta manhã, que diz assim no versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo aqui, outro ingrediente importante para ser vencedor, Paulo aqui, ele aprendeu a lidar com pessoas diferentes e a lidar com as pessoas do jeito com que ele as achou. Ou seja, ele era adaptável e maleável. Tem muita gente que olha isso daqui e fala assim, não, isso aqui quer dizer o seguinte, que nós devemos se fazer de tudo para alcançar as pessoas. Então, se o Zidane aqui é um beberrão, então você é um beberrão também para alcançar os beberrões. Não é isso que Paulo está falando. Bom, o Júnior aqui é um viciado em drogas, então vamos viciar em drogas para alcançar ele. Quando eu estava na Espanha, teve um pastor que fez exatamente, um pastor entre aspas, ele morreu de overdose. Ele se drogou, se viciou para alcançar os viciados. Morreu. Alcançou quem? Ninguém. Isso que eu digo, pastor, assim, de um modo bem amplo e liberal da expressão. E ele usava versículos como esse. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, ele falou assim, olha, eu vou ao nível, ao lugar, à posição, tá? Isso em termos de doutrina e fé, né? Que você está. Em outras palavras, eu não vou chegar lá, eu falei ontem com um jovem, um bom exemplo disso. Quando você falar com ele, ele falou, que eu não sei se eu acredito na Bíblia, em Deus, vida após a morte, não sei se eu acredito essas coisas. Eu poderia ter dito, seu herege, seu pagão, como você não crê na Bíblia? Está pensando o quê? Isso aqui é a palavra de Deus? E puf na cabeça dele. Eu não fiz isso. Eu simplesmente botei em neutro, dei marcha ré e eu comecei a explicar para ele sobre a Bíblia. O básico do básico do básico do básico. Eu, sinceramente, eu acabei o levando a Cristo. E ele aceitou a Cristo. Eu apresentei a Cristo, ele aceitou, mas eu achei que ele não seria salvo ontem. Eu realmente achei que não seria salvo, porque ele falou, eu não sei se eu creio na Bíblia. Como é que alguém vai ser salvo? Você precisa falar que não crê na Bíblia. Não sabe se crê em Deus. Eu falei, então essa pessoa aqui não está pronta, não está apta para receber, que eu vou ter que começar da base. Só que eu fui explicando para ele, ou seja, eu me fiz como ele. Eu fui ao nível dele. Eu não dei uma de alto espiritual e falei, então não fale comigo, seu herege, seu pagão, seu ateu, seu antideus. E outra coisa, ele não era ateu e ele estava só meio confuso, porque eu comecei a explicar para ele sobre a Bíblia e dei alguns princípios e exemplos da coisa. E acabou aceitando a Cristo, ele acabou ouvindo o Evangelho, entendendo o Evangelho. Ele estava, não é que ele não acreditava, ele estava meio confuso porque ele tinha ouvido muita coisa sobre que a Bíblia foi escrita por homens, coisa sobre evolução. Então eu expliquei, gastei acho que meia hora falando com ele, até um pouquinho mais, talvez, e explicando para ele sobre evolução, e dando exemplos sobre a palavra de Deus, e sobre porque a Bíblia ela é harmoniosa. Ou seja, eu tirei várias dúvidas genuínas e sinceras que ele tinha, mas que permitiu ele
a entender o evangelho e ser salvo. Agora, alguém chega lá, todo espiritualmente gigante, se achando, e o cara fala, não sei se eu creio em Deus na Bíblia. Ah, tá, então, coitado, só queimar no inferno, porque não crê em Deus. E vai embora. Aquela pessoa que faz isso não fez o que Paulo está falando aqui. Ó. Eu me fiz-me como fraco para os fracos. Aquele jovem que eu falei ontem, espiritualmente ele estava o quê? Fraco. Então eu me fiz de fraco. Tá? Eu baixei para o nível dele e comecei a falar sobre as coisas básicas. Não baixar o nível dele, eu não estou dizendo aqui que ele estava fazendo uma coisa de errado. Não é baixar um nível nesse sentido. Tá? Mas você ir aonde ele está, você ir para a pessoa no que aquela pessoa está. Tá? Tem muita igreja, eu não vou mencionar, mas que eu conheço. Anyway. Que as pessoas dizem, a gente não pode ir para aquela igreja. Por quê? Ah, porque porque por causa disso, daquilo, porque a gente não é casado, porque a gente não sei o que mais. Não, você não pode entrar aqui. Fica aí fora. Aqui é só para os anjos, e os santos e os bons. Isso não existe, gente. Todo mundo é bem-vindo. Aqui na igreja, todo mundo é bem-vindo. Não interessa. Você é um cachaceiro, você é homossexual, você é drogado, você é adúltero, você... Todo mundo é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. A gente vai acomodar todo mundo. Claro, não vai receber em membresia e dar poder de voto e decisão e tal. Claro que não. Existem critérios para isso, mas não deixar entrar pela porta da frente, porque a pessoa... Eu já vi... Tem igreja que me relataram isso, que não deixa entrar se não tiver uma Bíblia. Ah, sem Bíblia aqui não entra. Você é tonto em outra área ou só nessa que você é especialista? Então, entenda. Tem igrejas que eles não se tornam fracos. Eles não abrem a porta para os fracos. É como se fosse uma vitrine, só entra aqui quem for apto de ser colocado na vitrine. E na realidade acaba sendo tudo um monte de hipocrisia, né? Mas tem que ter cuidado. Mas, ó, quando eu morava na Inglaterra, eu lembro que tinha um pastor que tinha um cabelo lá embaixo, vestia como se fosse um roqueiro. Para quê? Para alcançar os roqueiros. Pergunta quantas pessoas ele alcançou. Só fazia fumaça. Fogo que era bom, nada. Tinha até reunião, o pessoal podia até ir fazer alguma coisa, mas resultado, fruto, conversão, vidas mudadas, não tinha. Quem quer o mundo, ele vai para o mundo, onde é legítimo e genuíno. Para que pegar o mundo, juntar com a igreja e criar um pseudo-mundo, pseudo-igreja, uma mescla que nem o evangelho genuíno, nem o mundo genuíno. Quem quer a igreja, tem uma igreja. Quem quer o mundo, tem o mundo. Agora não vai misturar os dois, não. Tem gente que faz isso, eles querem misturar. Por isso tem muita igreja hoje, tem música de rock. As pessoas vivem e convivem, se vestem, agem, falam igual o mundo. Por quê? Misturou. Tá? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre ir onde a pessoa está. E você ir alcançar ela no lugar onde ela está. Tá? E não você se tornar a pessoa, o erro, se tornar o pecado em si. Tá? Por exemplo, não aconteceu comigo, mas você está testemunhando para alguém acende um cigarro. Vai ter um stimulante? Claro que não. Se acontecesse comigo, eu vou me posicionar para que a fumaça esteja vento baixo, né? Para lá, porque eu não gosto da fumaça, claro. Mas como você ousa? Eu estou falando sobre Deus e você acendeu um cigarro. Menos, gente. Vamos parar de ser tão santo assim. Tá? Nunca aconteceu comigo. Mas se acontecer, não tem um stimulante. Sabe? Eu não vou falar com aquela pessoa. Gente, eu já preguei evangelho para prostitutas. Eu já preguei evangelho para as pessoas que não estavam vestidas corretamente. Eu já preguei evangelho uma vez para uma pessoa que estava embriagada. Essa pessoa não foi salva no dia seguinte, que eu fui na casa dessa pessoa, levei ele a Cristo. E pastor, então você pregou? Porque tinha duas pessoas que estavam junto com a embriagada que não estavam tão embriagados, entenderam e foram salvos naquela hora. Mas um que estava totalmente embriagado. E sabe onde é que foi que eu preguei para essas pessoas? Na mesa de um bar. Pastor! Sabe o que eu fiz? Eu me fiz como eles. Agora eu não sentei e bebi. Eu entrei no bar, porque eles me chamaram. Eu sentei na mesa do bar, porque eles me convidaram. E eu conversei com eles, eu preguei o evangelho na mesa de um bar. Foi o que eu fiz? Eu me fiz fraco. Eu fui onde eles estavam. O cara falou, ei, você aí. Foi até aqui no Graciliano Ramos. Tava eu e outra pessoa, a gente tava batendo na porta, em portas, do lado da rua, do outro da rua tinha um bar. Eu tava lá, 3 pessoas na mesa de um bar, assim na frente. Aí chamaram, ei, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Fui lá e é isso daqui. Aí dei um panfleto evangelístico para eles, com o evangelho.
Aí eles pegaram e leiam. E como é que é isso mesmo? Senta aí, conta pra gente. Foi dizer o quê? Sinto muito, eu não vou entrar aí não, se quiser venha pegar. Não, eu fui lá e dei. Me convidou para sentar, pediu para pregar o evangelho, vou dizer que eu vou dizer não, porque está na mesa de um bar. A dona do bar aumentou o som, eles mandaram ela baixar o som. Ela não gostou muito de ter um crente lá dentro do bar pregando o evangelho para os clientes dela, né? Ela foi lá e tchum, aumentou o som. O bar não estava muito cheio. Aí o cara falou, dá para baixar aqui, não consigo ouvir não, rapaz, aqui. Ela foi lá e baixou o som. 2 foram salvos, um estava para lá de bêbado. E literalmente não sei como é que estava sentado, ele estava assim, ó. Mas os outros 2 ouviram. Aí eu peguei o endereço, eu fui na casa deles, que eles me pediram, era o esposo de uma das pessoas que foi salvo. Eu fui na casa deles, no dia seguinte, preguei o evangelho e ele também foi salvo. É se fazer fraco para os fracos. É você ir onde a pessoa está, não necessariamente fisicamente, mas também ideologicamente, espiritualmente. Sabe? Houve um dia que eu também não era muito ligado à Bíblia, às coisas de Deus, mas alguém precisou ir ao meu nível, me pegar lá de baixo e me ensinar. O que pra gente hoje pode ser beabá, mas para eles não é beabá. Para mim, para você um dia não foi beabá, mas alguém tem que descer lá embaixo, onde que a gente está, e pegar a gente e nos levar. Tá? Então é isso que está dizendo aqui. E para a gente ter sucesso no Evangelho, nós temos que fazer exatamente isso. Tá? Com sinceridade, honestidade, irmos para onde eles estão. Humildade de fazer isso. Tá? Não quer dizer se tornar igual ao mundo. Tem muita igreja que você entra... tem muita igreja que você passa na frente, se você não olhar, você não sabe se é um bar ou se é um culto. Francamente, você passa assim, é uma batucada, é uma bateria, um punk, o povo dançando, gritando. Se você não olhar e ver lá, a igreja tal, você fala, pensei que era um bar. E às vezes nem um bar é tão bagunçado como assim. Tá? Então, não é isso que esse versículo está dizendo. Estou frisando isso porque eu já vi muita gente usar isso daqui para justificar todo tipo de erro. Muito bem, vamos encerrar por hoje. Semana que vem voltamos então. E oremos. Pai amado, Deus querido, abençoe esse tempo junto.